O tema de hoje ainda desperta muita dúvida e curiosidade. Comigo na bancada, Paula Greco. Ei, Sônia, obrigada mais uma vez de estar aqui na bancada para falar de mais um tema que, como você mesmo falou aí, muita dúvida, muita curiosidade e às vezes até um certo preconceito, né? Não é bonito ver, né, uma convulsão, uma crise convulsiva, né? E para falar deste tema que é tão relevante, a doutora Paula Ravena. Obrigada pelo convite. Doutora Paula, o que é exatamente uma convulsão? Então, a convulsão, primeiro, a pessoa, para entender convulsão, ela tem que entender que o nosso cérebro é um mapa. Então, todas as nossas funções estão lá. Então, uma crise convulsiva é quando uma região do seu cérebro, um grupo de neurônios específicos, que pode ter qualquer distribuição, vai fazer disparos anormais. O que é isso? Então, por exemplo, se eu quero levantar esse braço, eu levanto o braço, eu penso e o meu cérebro executa. Na crise convulsiva, acontece sintomas neurológicos que você não quer que aconteça, que você não tenha controle. Então, acontece sintomas neurológicos transitórios. Aí fica meio complexo, sintomas neurológicos? Sim, porque depende da região. Por exemplo, se você tiver uma convulsão iniciada na região da visão do seu cérebro, sua crise convulsiva pode se manifestar com alteração visual. Se você tem numa região que é responsável por você mexer o braço direito, você pode ter abalo só no braço direito. Se for no braço esquerdo, só no braço esquerdo. E ela pode ser generalizada, que é o que todo mundo conhece. Porque quando se fala em convulsão, a população só conhece um tipo, que é a tônico-clônico generalizada, que é a que assusta. Que é a que a pessoa debate. Que é a que a pessoa cai no chão, perde a consciência, debate, pode morder a língua e sangrar, pode urinar, né, espontaneamente, pode defecar, abala e depois fica duro e depois passa. Normalmente em 5 minutos, mais ou menos. Você falou que pode acontecer no braço direito, esquerdo, na visão. Mas todas, a crise mesmo é só no braço ou é aquela crise de debater mesmo? Você pode, por exemplo, aí o que acontece? Aí você subdivide as crises. Ela pode ser focal ou generalizada. Então, a focal pegaria só esse braço. E pode ser que fique só nesse braço. Por exemplo, o paciente teve uma AVC e tem como sequela esse braço, que já não mexe direito. Naquele braço, ele pode ter crise focal, só naquele braço. E ficar nisso. Agora, ele pode começar focal e depois generalizar. Espalhar pelo cérebro inteiro e você de fora vai ver como? O corpo todo balançando, mas começa em um e depois vai para o outro. Não existe o controle da crise, né? Ela vem a qualquer momento, em qualquer lugar. Sim, é uma doença estigmatizante, que assusta. Sim. É desesperador, porque você não tem controle nenhum. Você pode estar tranquilo aqui e começar uma crise generalizada, na qual você não lembra de nada e está totalmente exposto, né? Então, a crise, 90% vai durar 5 minutos. Então, assim, entre você correr, pegar aquele paciente, levar para o hospital, já passou. Então, não tem medicação para ser feita. Agora, se você for para o hospital e ainda durante, você ter outro episódio, ou aquele durar muito mais do que isso, tem medicações para ser feita a nível de pronto atendimento, na hora para cortar a crise. Presenciar uma crise convulsiva, o que a gente faz? Então, ótima pergunta. Primeiro, a maior conduta que a gente tem que tomar à frente desse paciente, primeiro, começou a ter crise. Você não vai deixar o paciente ficar batendo a cabeça no chão, por exemplo. E o que você vai tentar fazer é lateralizar a cabeça do paciente. Porque como ele não consegue engolir a saliva, ele pode asfixiar com a própria saliva. Então, quando você só lateraliza a cabeça, a baba escorre e não vai ter esse risco de broncoaspiração e asfixia. Então, a única conduta virou a cabeça de lado, impediu, né, que bate em alguma coisa. Por exemplo, tive um paciente que começa a ter crise no fogão e tem queimadura depois. Então, assim, afastar o que pode ser potencialmente gerar algum risco, um traumatismo craniano, bateram numa quina, enfim. Piscina e escada deve ser um perigo, né? Piscina e escada é um perigo. E aí, quando é criança, então... E, gente, não tem idade para ter crise convulsiva.
Você pode ter convulsiva do primeiro minuto de vida, você nasceu e depois ter crise, até 80, não tem data. Doutora, você falou que não tem nada que fazer depois de uma crise convulsiva. Ou seja, se você aconteceu a crise, não tem necessidade de levar no médico ou num hospital, a não ser que a pessoa já tenha sido diagnosticada antes, né? Se não houver um diagnóstico antes, é importante que se leve a fazer uma consulta, né? Então, mediante essa pergunta, tem duas situações diferentes. Você tem aquela pessoa, nunca tive crise, é minha primeira crise, tem que ir para o pronto atendimento. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que você pode ter crise porque você é epilético ou esteja abrindo um quadro de epilepsia, você também pode ter crise porque você tá com infecção ou tá com a glicose muito baixa por uma hipoglicemia. Então, assim, no momento de uma primeira crise, vai virar a cabeça de lado, contar no relógio, que vai durar em torno de 5 minutos, ligar para o SAMU ou para alguém que possa socorrer. E ir para o hospital, sim, para descartar outras causas daquela convulsão. Agora, se você já é epilético prévio, você já está medicado, já tem seu neuro que te acompanha, e você teve uma crise, passou, e o paciente está bem, ir para o hospital não vai mudar muita coisa. É muito mais prudente você ligar para o seu neuro de referência e adiantar uma consulta para poder fazer ajuste dos fármacos antiepiléticos, entendeu? Então, agora, na vigência de uma primeira ou até nenhuma que machucou, sim, é igual a pronto atendimento, por mais que já tenha passado. Qual que é o resultado que acontece com o cérebro depois de uma crise? Então, esse cérebro, ele sofre uma despolarização. Então, é como se, pós-crise, ele tivesse que se reorganizar. Então, por isso que, pós-crise convulsiva, os pacientes ficam grogue, sonolentos, confusos. Se for criança, elas podem dormir algumas horas, e aí depois o cérebro vai voltando ao normal. Mas pode deixar dormir? É isso que eu ia perguntar. Então, a gente sempre ouve, não deixa dormir. O não deixar dormir é uma conduta que a gente pede mais quando tem traumatismo craniano. Porque se você dorme, você perde a referência. Ele está dormindo ou ele está piorando neurologicamente, eu não estou vendo. Agora, se for num contexto que não teve trauma e sendo crise convulsiva, a criança vai dormir, você querendo ou não, ela vai dormir. E aí ela vai acordar. E nesse contexto não tem problema algum. Entendeu? Você falou que a crise ela pode acontecer a qualquer momento, né? Qualquer um de nós aqui pode ter uma crise a qualquer momento. Sim. Só que acontece... Mesmo sem ter um histórico de epilepsia? Mesmo sem ter. Porque aí a gente entra no questionamento de causas de epilepsia, né? Você pode ter causas genéticas, você pode ter defeitos estruturais, tipo pós um traumatismo craniano, pós um AVC, pós a retirada de um tumor. Você pode ter causas autoimune, infecciosas, por exemplo. Num contexto de meningite, é comum você ter crise convulsiva. Febre convulsona? Então, aí o que acontece? Você tem uma condição que chama convulsão febril. Algumas crianças estão predispostas até cerca de 6 anos de idade que, em vigência de febre, elas podem fazer crise convulsiva. Sempre. Imagina a criança que tem uma virose atrás da outra. Então, essas crianças que têm convulsão febril, que não é a mesma coisa de epilepsia, é benigno e vai passar à medida que aquele cérebro daquela criança vai amadurecer em torno de 6 anos de idade, mas sempre em vigência de qualquer processo infeccioso que cause aumento de febre, ela pode convulsionar. Em criança, até uma certa idade, é normal ter crise convulsiva? Não. Crise convulsiva é sempre patológico, é sempre traduz doença. Só no contexto de convulsão febril que a gente sabe que tem um comportamento benigno e que está relacionado a um aumento rápido da temperatura, que aí vai passar à medida que esse cérebro vai amadurecendo até 6 anos de idade. Entendeu? Chega uma hora que passa? No contexto da convulsão febril, sim. No contexto de epilepsia, nem sempre. Você tem cerca de 30% de todos os epiléticos,
eles têm crises refratárias, que a gente não consegue controlar com medicação. Então, ele está condicionado a ter crise convulsiva pro resto da vida. Quando eu perguntei se chega uma hora que passa, é tipo assim, a pessoa teve crise convulsiva de criança, lá para os 20 anos, opa, nunca mais teve. Isso depende do tipo de epilepsia. Você tem epilepsias que elas são autolimitantes. Por exemplo, crise de ausência da infância. Crise de ausência juvenil. Tem aquele período de idade que depois vai passar. Mas esses são grupos específicos de epilepsia. Isso você não pode se aplicar para todo o epilético. O que provoca a epilepsia? Existe uma causa genética, alguma causa externa, é uma palavra incorreta, até politicamente incorreta, algum defeito no cérebro, alguma condição, né? Então, todos esses exemplos que você me falou podem ser causas de epilepsia. Por exemplo, Brasil, neurocisticercose é uma causa importante, infecciosa, de causa de epilepsia. Pós-AVC, também. Genético, também. Doenças autoimunes causando epilepsia, também. Tipo lúpus, essas coisas assim? Sim. Então, o leque de causas, a gente agrupa em 6 grupões, mas é enorme. Só de defeito genético, de mutação genética, causando crise convulsiva, nós temos aí. Sequela de Covid pode levar à convulsão? Se você tiver lesão estrutural no cérebro, ou seja, vai fazer a ressonância e tem lá uma lesão, sim, pode causar. E na vigência de um Covid grave, você pode ter também durante aquele período infeccioso. Se você tiver sequela neurológica por qualquer outra doença, na qual você vai fazer uma ressonância e você vai ter lá uma lesão estrutural, essa lesão pode ser, sim, causa de epilepsia. É o que a gente chama de epilepsia estrutural. Uma epilepsia que acontece secundária a um dano estrutural neurológico. A epilepsia, ela é a presença de crise convulsiva, é isso? A doença, o sintoma da epilepsia é a convulsão? O principal sintoma de epilepsia... Tô super curiosa com isso. É convulsão, mas olha pra você ver. Se você é diabético, e aí você faz hipoglicemia, quem é diabético está sujeito a isso. Sim. Então você faz lá uma glicose de 40, de 50, você pode ter crise convulsiva por causa da hipoglicemia. Eu já acordei com meu pai tendo uma convulsão hipoglicêmica. Então, aí ele é epilético? Não. Não, ele não é. Ele teve uma crise convulsiva sintomática, causada por outro, no caso dele, pela hipoglicemia, que não é uma lesão, não é uma doença neurológica. Por exemplo, hipoglicemia, pacientes que já têm um quadro demencial e fazem uma infecção urinária, pode ter crise convulsiva. Quando faz distúrbio de sódio, faz sódio baixo, pode fazer crise convulsiva. Então, aí o que a gente tem? Crise convulsiva sintomática. Ou seja, se ele não tiver mais hipoglicemia, ele não vai ter mais crise convulsiva. O epilético é diferente. O epilético é aquele cérebro que, por um desses diversos motivos que a gente falou, está predisposto a ter crise convulsiva. Quer dizer, ele não tem um fator externo, um fator desencadeante. Não. O fator desencadeante, ele já existe. Na verdade, a lesão neurológica já existe. Ela está ali no cérebro dele. A qualquer momento, ele está esperando para disparar e converter em crise convulsiva. Então, ela não está sendo causada por outro fator que não seja aquela lesão neurológica, que pode ter uma causa como um AVC, infecção genética, entendeu? Então, aí é diferente. Então, seu pai não é epilético. Seu pai teve uma crise convulsiva sintomática em resposta à hipoglicemia. Uma hipoglicemia severa, né? Sim, tanto que o paciente chegou com crise convulsiva que não sai, por exemplo, reentrante, que é quando entra uma, termina uma e começa a outra, é mandatório você fazer uma glicemia capilar para descartar uma hipoglicemia. Então, assim, você chegou lá, sua primeira crise, um pronto atendimento, você vai fazer uma glicemia capilar e vai fazer exames de sangue para ver sódio, potássio, infecção de urinária, para ver se não tem nenhuma causa sintomática. Porque aquela primeira crise
pode ser em consequência disso, ou pode ser a primeira crise num contexto de uma epilepsia que esteja começando. Tem idade para começar a epilepsia? Não pra tem desenvolver? Idade. Todo mundo está predisposto a ter crise convulsiva, desde crises convulsivas, o que a gente chama neonatal, que é no período recém-nascido, até idosos. Não tem períodos. Você tem tipos de epilepsia que são mais comuns em certas faixas etárias, mas você pode desenvolver epilepsia em qualquer idade. Doutora, o uso de bebida em excesso e energético tem alguma coisa a ver com as crises? Então, você pode, dependendo do grau do alcoolismo, você pode ter crise convulsiva em consequência à abstinência, por exemplo, parou de usar por um tempo. Você pode ter no contexto de abstinência. E você pode tornar-se epilético por causa do uso excessivo de álcool se você for um etilista inveterado e tiver lesão neurológica por causa desse uso a longo prazo excessivo do álcool. Essa lesão pode causar epilepsia. Então, você tem os dois contextos. Tanto no contexto de abstinência, quanto no contexto que se levar a por exemplo, uma demência alcoólica. Se você levar um dano estrutural no cérebro, essa região pode ser passível de gerar crise convulsiva e essa pessoa, então, torna-se epilético. O impacto, tanto para a família como para a pessoa, deve ser muito grande, né? Ai, gente, epilepsia é estigmatizante. Porque, assim, você tem também aquelas crises que a pessoa sabe que está vindo. Ela começa já a sentir alguma coisa no estômago subindo, é sempre o mesmo pensamento, o medo, que depende da região neurológica. Aí ela consegue até, deixa eu sentar aqui e chamar ajuda. Agora, e mesmo nesse contexto, e principalmente no contexto de que eu tô aqui, de repente, caiu no chão, começa a debater, babar, expor, aí forma aquela rodinha, aquele tanto de gente, é altamente incapacitante. Os pés sempre carregados de muita dor pelo paciente, sabe? Porque ele não tem controle nenhum do corpo dele, ele está totalmente exposto, né? E aí ele tem que evitar algumas coisas, assim, é realmente uma doença triste. A epilepsia, ela tem você falando assim, os fármacos antiepilépticos, né? Ela tem um tratamento para você conter ou diminuir as crises de convulsão? Então, cerca de 70% a gente consegue controle das crises com drogas antiepiléticas. A cada dia no mercado chega mais drogas de fora, né, sendo autorizadas no Brasil. E existe também, gente, cirurgia para epilepsia. É mesmo? Quando você tem paciente com epilepsia refratária, ou seja, que você não consegue um controle da crise usando pelo menos 2 remédios adequados e doses adequadas, você categoriza aquele paciente como refratário, difícil controle. Esse paciente pode se beneficiar de cirurgia e aí ter um controle mais satisfatório das crises. Quando a medicação não faz efeito na pessoa, sim, ou ela também tem uma predisposição para não conseguir tomar a medicação? Não, para você categorizar como refratária, tem que ser você está usando certinho a medicação. E não faz efeito. E não faz efeito. E isso não consegue controlar suas crises. Mesmo assim, você está tendo crise. Nenhum tratamento vai te dar 100% de segurança de que não vou ter mais crise. É claro que a medicina está cada dia mais avançada e a gente consegue ótimos resultados. Mas você pode... Fatores emocionais podem piorar ou desencadear? Então, você ter o gatilho emocional, ele pode até ter, mas não é uma coisa com uma relevância, uma evidência científica muito bem definida, não. Você tem outros gatilhos. Mas quando você já tem o diagnóstico, um momento de crise emocional, pode fazer com que você tenha mais... Então, você tem pacientes que têm isso como né? gatilho, mas quando você vai ler artigo científico mesmo, não tem isso tão evidente. Vai poder? Pode. Você tem mais evidente para desencadear. Por exemplo, eu sou epilético, o que eu devo evitar? Sono regular, porque ficar sem dormir é um gatilho. Abuso de cafeína, que é um psicoestimulante. Alguns tipos específicos de antibióticos podem ser gatilhos. Entendeu? Mas o principal gatilho é não adesão ao tratamento. Esquece de tomar, atrasa para tomar. Tem uns estímulos visuais também que são
contraindicados para quem tem epilepsia? Depende do tipo de epilepsia. Se for epilepsia fotossensível, né, você pode ter como gatilho algumas luzes, tipo luz vermelha. Por exemplo, tem paciente seguinte: ai, minha filha estava na boate e fez a primeira crise convulsiva. Tá bom. Depois, passa muito tempo, estava na boate de novo e fez crise convulsiva. Pode ser a luz. Não é todo epilético, são alguns tipos de epilepsia que a gente categoriza como fotossensível, e aí essa exposição a determinadas luzes pode ser gatilhos para desencadear, sim. Você está falando dos tipos aí, tem também os tumores, né? Sangramento. Como causa de epilepsia, sim, de crise convulsiva, sim. Por isso que, quando você tem o primeiro episódio convulsivo, é mandatório os exames de sangue, glicose e um exame de neuroimagem. Então, se você for para qualquer hospital nosso aqui, o Hospital da Unimed ou o Hospital Regional, se é um primeiro episódio convulsivo, você vai ganhar uma tomografia de crânio para descartar isso. Tumor? Pode? Pode. AVC? Pode? Pode. AVC hemorrágico? Pode? Pode. Um tumor calcificado, ele pode também gerar uma crise? Sim. Por exemplo, a neurocisticercose, quando o seu corpo vence essa batalha... O que é, só para a gente entender, o que é uma neurocisticercose? Cisticercose é um parasita, é um verme que pode ir para a cabeça. Que é aí, o que acontece? O seu corpo vai e calcifica. Quando você tem uma lesão calcificada, é uma lesão que o seu corpo ganhou a batalha, você já resolveu. Mas gerou uma calcificação, uma cicatriz. Essa cicatriz, mesmo que seja em forma de um tumor calcificado ou da infecção já calcificada, que é o que as pessoas chamam de ovo de solitária na cabeça. Ah, é isso que eu ia perguntar. Tem a ver com famoso? Isso. A neurocisticercose é um termo técnico para isso. Mas é o ovo de solitária na cabeça. Calcificado. E aí, como calcifica, não tem que tratar a infecção. O seu corpo já venceu essa batalha. Só que ele deixou uma cicatriz, que é a calcificação. E essa cicatriz pode ser uma causa de epilepsia. E no Brasil, que tem muito, é uma importante causa de epilepsia, uma causa infecciosa, porque é uma infecção, apesar de que você já venceu, como causa de epilepsia. Esse ovo de solitária, né, ele vai parar no cérebro de que forma? Cai no sangue. Pois é, mas aí é o que? Alimento? Como que as pessoas... O ciclo, né? O ciclo do parasita é alimentos. Entendeu? Alimentos. Carne de porco é vilã? Coitado do porco, gente. Tenho dó do porco. Porque tudo... Ai, pode comer carne de porco? For bem passada, pode. É reimoso para cicatriz? Não existe isso. Pode comer a carne de porco. Mas se você acredita muito, tá valendo também. Corta a carne de porco ali um pouquinho. Mas é alimentos. Não bem preparados. Não higienizados. Então. A sociedade, muito no louco, geral, isso, né? Ainda tem uma resistência, né? Às pessoas que têm crise, né? Sim. Eu acho que o mais importante a nível de educação populacional é primeiro o que eu tenho que fazer. Primeiro, virar a cabeça para evitar a broncoaspiração e ligar para o ponto de atendimento se é a primeira crise. E a outra coisa é desmistificar. Não é contagioso. E aí aquela pessoa está constrangida. Então, sim, se você está vendo uma paciente tendo isso, se você vai ajudar, ok. Mas se já está sendo, alguém já está prestando o suporte, não fica ali, porque aquela pessoa, ao recordar a consciência, ela está com vergonha, ela está com medo. Então, ela está constrangida. Eu acho que só o fato de você ver, precisa de ajuda? Sim. Não precisa, está controlado, circula. Entendeu? Você falou sobre a questão da dor que dá no estômago, né, o espasmo no braço. Tem também aquela alteração da visão. Pode. E tem o outro também, que é a perda da consciência. De vez em quando, eu não sei se acontece, Paula. Você está falando alguma coisa e de repente você não lembra de quem você está falando. Dá um bug? Dá uma fugida. Eu falo assim, deu uma bugada aqui. Eu acho que isso acontece, assim, falando de mim, quando eu estou sobrecarregada de coisas para fazer. Tá assim. Isso, quando eu estou com muita demanda de coisas ou com muita demanda emocional, assim. Aí a gente dá umas bugadas.
Você olha da tela branca, assim, né? O que eu tava Mas falando? é diferente, sabe por quê? Porque, por exemplo, você pode ter crise convulsiva com parada comportamental, que eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão se referindo. Então, eu tô aqui, de repente... Aquele menino que Volta. tava no Big Brother, o Pedro Ausência. Scooby, é ausência. Aí o que acontece? Mas a pessoa, quando ela tem a ausência é segundos. Por exemplo, eu tô aqui, de repente... Aí continua. Quem faz a ausência, ou quem tem a crise convulsiva com parada comportamental, ele não sabe que ele parou. Diferente do que dos exemplos que vocês me deram. Vocês sabem que deram um branco. Não, o que eles percebem? Por exemplo, a criança está na escola, a professora está no início de um texto, aí ele tem uma crise de ausência, volta. Aí ele só consegue pegar final. Ele pula uma parte do texto. Mas ele não sabe que ele teve ausência, não. Entendeu? Entendi. É alguém de fora que vai observar e falar assim, ele ficando estranho ali. Agora, esses exemplos que vocês me deram, vocês têm essa noção. É mais cansaço mesmo, né? Eu tô querendo saber se isso é uma crise de uma certa forma pequena, mas... Não, é o cansaço. É o cérebro pedindo pra gente parar um pouquinho. Exatamente. Isso é porque, assim, a vida tá muito corrida. A gente, a cada dia, faz mais funções. A gente, inicialmente, tem uma agenda com 5 funções, a gente começa a pôr... Você fez 5, aí depois põe 7. Aí você põe 8. E aí você põe 9. O HD tem um limite, entendeu? Você falou da questão do sono. E me preocupou. Eu durmo super pouco. Quantas horas? Essa noite, por exemplo, acho que eu fui dormir umas 2h30. 7 horas eu estava de pé. Então, gente, sono é outro assunto, assim. A cada 10 pessoas, você perguntar de sono, alguém vai queixar alguma coisa de distúrbio de sono. E aí, sono primeiro, você tem que saber se... Primeiro é o seguinte, o sono é restaurador ou não? Porque tem gente que consegue dormir 6 horas e fica ok. Por exemplo, eu não fico bem com 6 horas. Eu preciso de umas 7 horas. 7 horas e meia. Meu marido precisa de 8. Aquele ideal de 8 horas, né? Então assim, tem gente que fica bem. Menos que 6 já começa a ter repercussões. Mas tem gente que com 6 horas fica bem e tudo bem. Vida que segue. Aí vale a quantidade de sono REM que você tem durante esse período? Então, sono REM é o sono profundo. Mas você não faz essa investigação assim de maneira habitual. Você tem que questionar. A gente só sabe que tá em sono profundo quando a gente fala assim, nossa, fulano não dormiu, morreu, né? Porque você tem que, Esse sono que é o bom. Esse mas que é o bom. assim, mas a próprio questionamento, e tem questionário se aplicar a nível de consultório, de você ver fadiga, exaustão, sonolência diurna, irritabilidade, memória, que tudo tem a ver com o sono. Então, assim, esse diagnóstico de o sono ser restaurador ou não é uma simples anamnese. Você não precisaria fazer uma polissonografia, que é um exame que você dorme lá e quando te dá as porcentagens do sono que foram sono REM. E aí, sono é um desafio, assim, porque... Nossa, e é um desafio do modus vivendi atual, porque a gente, tudo conspira para que a gente não durma bem. Exatamente. Estímulo celular, estímulo sonoro. Dormir com a TV ligada. Nossa, não fala isso não, é uma briga. Gente, televisão é para ficar na sala. No quarto, é só se você for ver televisão de dia sem dormir. Estímulo visual, sonoro, você tem que ir tirar ele antes da hora que você quer dormir, 1 hora antes. Então, 1 hora antes de dormir, tchau Zap, tchau Instagram, é hora de você preparar. Porque, dando a pitar. Porque o sono não é um porque as pessoas não têm botãozinho. mais educação. De educação, como é que fala? De celular e de rede social. Porque 11h30 da noite tá te mandando uma figurinha, que seja, entendeu? Porque o sono normal não é um botãozinho. Você vai lá, ligou, dormiu, acordou. Remédio faz isso. O sono fisiológico, que é o normal, não é assim. Você tem várias etapas de sonolência, aí você tem a fase 1, 2, 3, sono REM, e aí você vai fazendo esse ciclo várias vezes à noite. Então, é um processo, quando fala desligue luz, desligue telefone, se prepare para dormir, é para dar tempo do seu cérebro ir entrando na sonolência, liberando os hormônios que ele precisa liberar, para você ter um sono fisiológico e restaurador. A luz é complicado?
O que sinaliza para o seu cérebro é hora de dormir, é hora de acordar, é a luz. A luz entra pelo seu olho e lá dentro pela retina ela ativa alguns núcleos e isso faz com que comece o start do seu dia. Olha, é dia, acorde, é noite, está na hora de dormir. Isso chama o seu ritmo circadiano. E a luz é o estímulo mais importante que você tem para a definição disso. Por isso que é igual o vovô. Eu vou acordar o vovô e ele fica sonolento de manhã. Aí à noite ele não dorme. Você tem que preparar isso. Acordou, abre janela, liga abajur, liga a luz, expõe a luz. Se te for cadeirante, leva para tomar um sol. Para você sinalizar para aquele cérebro, que nesse caso é um cérebro mais frágil, né? Pela condição de demência, que tá dia. E para dormir é a mesma coisa. É o mesmo horário para dormir. Desliga a luz. Desliga a TV. Desliga a televisão. Prepare o ambiente. Eu tenho... eu não consigo apagar a luz. Eu durmo de luz acesa. Porque eu tenho terror de escuridão. Mas nem se deixar, tipo, a porta do banheiro aberta, não dá? Uma coisa bem fraquinha? Tão fraquinha assim. Aí eu tenho um sono que eu acordo... Não reparador. Eu acordo exausta, eu acordo parecendo que eu tive pesadelo, eu não sei. Assim, eu acordo muito cansada quando eu durmo no escuro. Então, a recomendação... Mas eu acordo cansada quando eu durmo no claro, é difícil, né? O ideal é você pôr um abajur com a luz mais amarela e menos intensa, né? Mas aí é hábito, né? Porque é o seguinte, todo mundo tem insônia, que é um remédio. Quando a neurosonologia, ela é cada dia mais conservadora nesse sentido, porque a grande maioria dos remédios para dormir vão te cobrar um preço. Ressaca, né? Ressaca, dependência, memória. Então, a grande maioria deles vão te cobrar. Às vezes a gente vai usar, claro que a gente vai usar. Só que a gente vai tender a usar por pouco tempo. O que tem maior efeito é as medidas de higiene do sono. É reeducar o seu cérebro para dormir. A melatonina, quando entra nesse processo aí do sono e tal, ela ajuda mesmo a regular ou... Então, ela não induz, né? O que acontece? As pessoas primeiro falam assim, a melatonina é natural. Não, não é natural. O seu cérebro produz melatonina. Ok, mas quando você está tomando um hormônio. Então, não é natural. Natural é chá. É fitoterápico, isso é natural. Aquele chazinho de camomila antes de dormir. Assim, passiflora, o chazinho de camomila, ervas cidreiras, sempre dá uma ajudada. Então, não é natural. A melatonina, a maior indicação dela é naqueles pacientes que não têm sono à noite e têm sono durante o dia. Então, não é falta de sono, é o horário dele que está errado. Entendi, é um regulador. E aí ela vai regularizar. Mas ele não é um tratamento de primeira linha para insônia. A privação do sono, ela pode chegar a um quadro de convulsão ou de espasmo, de alguma coisa assim? Primeiro, a privação do sono pode ser um gatilho para a crise convulsiva. Ok. E a privação do sono a longo prazo tem várias outras repercussões. Humor, ansiedade, memória, atenção, né? E tô falando pressão arterial, resistência à insulina. Então, o problema é muito maior do que só não dormir. Dormir é muito mais importante do que a gente pensa, né, Sônia? Você falou que preocupou aí, que você dorme pouco. Eu tô aqui pensando aqui que ela começou a falar, né? Aí questão de humor. Eu não tenho humor muito alterado, não tenho. Eu sou brava, como diz o meu primo. Aí é personalidade. Ele fala que a gente veio de uma tribo de índio muito bravo, não sei o quê, tá? Ele sempre conta essa história. Mas nisso tudo aí eu não me encaixo. Não me encaixo. Mas nem exaustão, fadiga? Não. Nossa, eu sou essa pessoa que você descreveu aí. Eu acordo ligada. Então talvez, aí tem que ver, né? Mas talvez essas horas as suas está suficiente. Eu já atuei, né? Que aí dá o quê? Dá umas 6 horas. Não. Até 6. Sem repercussão funcional, sem... Mas você dorme, assim, não acorda várias vezes durante o sono? Depende. Porque tem gente você apaga, né? Não, o meu sono é picadíssimo. Se eu tiver filho na rua...
Ah, sim, não, aí... Esquece. Não, todo A mundo tá Giovana, fazendo. a Giovana Esquece. viaja, quando ela vem ou quando ela volta, ela ama sair no ônibus de meia-noite para amanhecer em Belo Horizonte, a minha filha. Ela ama e eu... Porque é uma noite, noite claro. sem dormir. Nessa 381, né? Imprevisível. Imprevisível. Então, assim, tem essas coisas. Mas no Enquanto não fritar dos chega, né, a ovos, mensagem, cheguei. Cheguei, aí é um alívio, né? Não? Aí a gente acha que é um alívio, né? Ainda tem lá que você não sabe o que pode acontecer, mas é do consciente da gente, né? Pelo menos na Mas, estrada foi, né? A maternidade, os preços da maternidade. A questão da sequela. E Pode ficar alguma da crise convulsiva? da crise Se convulsiva? ela for prolongada, sim. Quando você tem uma crise prolongada, a gente chama de status epiléticos. Você tem paciente que fica convencido. Aí são, graças a Deus, é raro. Mas você pode ter paciente que você não consegue, com medicação venosa, tirar ele da crise convulsiva. Você tem que entubar e sedar e vai para o CTI. Aí eu te falo, convulsionando durante o dia, ou crises recorrentes, tipo, tem uma convulsão, amanhã tem outra convulsão, isso também pode deixar sequela, crises repetidas de convulsão. Mesmo essas rápidas, né, de 5 minutos. Assim, Porque são 5 minutos longos, né, doutora? Para quem está vivendo, é uma eternidade. Normalmente, não. Uhum. Crises rápidas, mesmo que seja ainda está numa fase que não conseguiu controlar, normalmente não. É mais estigmatizante do que deixa sequelas. Mas sendo prolongada, sim. Pode dirigir? Então, a última normativa do Detran, que eu tenho conhecimento, não sei se mudou, é que você pode dirigir depois de 1 ano de controle de crise. Tive uma crise convulsiva. Aí você vai no neurologista, vai fazer investigação. Se for uma crise sintomática, igual o seu pai, ele pode dirigir. Agora, se ele for epilético, não pode. Ele tem que ficar 1 ano sem controle de crises, sem ter crise para poder voltar a dirigir. Não sei se a normativa mudou, mas a última era essa. O nome, né, epilepsia, fulano é epiléptico e tal, é epilético, é o que você falou, é estigmatizante. A incidência de pessoas com epilepsia é grande? É grande. Por exemplo, dentro de uma demanda de consultório neurológico, agora eu não vou saber os dados. Número 1 de atendimento, dor de cabeça. Número 2, epilepsia. E depois as demências. Entendeu? E aí entra os Parkinsons também, né? Mas dá para falar aí que é a segunda causa de atendimento neurológico. Quando você comentou aí que a pessoa pode ficar até 1 ano, né? Sem dirigir, é uma questão de consciência da pessoa que sofre a crise, ou na carteira vai constar lá, pessoa convulsiva? Não, aí que acontece. Quando vai renovar, por exemplo, o que eu recebo no consultório? O paciente vai renovar. Aí qual o remédio que você usa? Aí tá lá, eu uso carbamazepina, eu uso tegretal, eu uso idantal. Opa, você só pode renovar com um parecer, um laudo do neurologista. Agora, fora desse contexto, que não está renovando, não tem como o Detran ter esse controle. Né? Aí vai ter que ser da consciência da pessoa. Porque a pessoa tendo a informação, acho que quanto mais informação você tem, mais responsabilidade você tem que ter. Sim. E essa é a função da educação em saúde. E aí o que acontece? Se você, parte desse pressuposto, eu imagino que se você fizer mal ao outro, sabendo que não poderia, não é uma situação legal. Mas aí, nesse contexto, a gente vai ter que usar o bom senso mesmo. No contexto de renovar, não. Aí só com liberação médica. Doutora, você já comentou sobre a questão da medicação. Ela reduz ou ela elimina a crise totalmente? Você tem epilepsias de fácil controle, a qual, durante a medicação, o paciente, depois que você chega na dose adequada, ele não tem mais. Agora, você vai ter pacientes que, mesmo usando, vai ter crise convulsiva. Você tem as duas situações. Falando em medicação, o que você acha, doutora, do canabidiol? Porque é uma medicação que a gente observa resultados, muitos deles relacionados à convulsão, a tremores, né, no caso do Parkinson, aos espasmos, mas que é uma medicação que ainda
os estudos não são preliminares, já são bem avançados e tal, mas ela vem com uma carga de preconceito em relação a ser do cânhamo, né? A vir da cannabis. Então, essa pergunta é muito interessante, porque o paciente sempre se aborda do canabidiol. E aí, tem uma tendência do canabidiol para tudo, assim, né? Então, você vai ter várias vertentes. O que eu tenho de liberado formalmente pela Academia Brasileira de Neurologia, que é o nosso, quem fiscaliza a gente, quem dá as normativas. Para crise convulsiva, alguns tipos específicos estão liberados, mas normalmente na faixa pediátrica. Por exemplo, epilepsia de Dravet e West. Que são mais... Lennox-Gastaut, que são mais severas. São graves, esses pacientes têm um atraso de desenvolvimento, eles não têm só epilepsia. Então, são crianças especiais. Esse já está bem normatizado. O Parkinson, por exemplo, que tem um tremor, né? Recorrente. Mas assim, mas o que acontece? Tem muito... As pessoas veem muito atrás do canabidiol como se fosse... a salvação da lavoura. Não é. O canabidiol é mais uma ferramenta. Entendeu? É uma ferramenta nova, na qual precisa de mais estudos, porque na medicina um estudo dura 20, 30 anos. Sim. Então, eu preciso de mais respaldo científico para isso. Mas ela não é essa quinta maravilha do mundo, não. Vou usar e não vou usar mais nenhum remédio. Não. E tem as situações muito bem indicadas. E não precisa ter tabu, tem ciência. Então, assim... Eu acho que os tabus são bem relacionados à maconha, né? Mas não é. O canabidiol... É sempre bom falar, né? Que não tem o THC tem nada a ver, e tal. Isso. O canabidiol é uma parte do que vem da maconha, mas que não tem nenhum efeito alucinógeno, né? Não tem nenhum efeito... Que, na verdade, vem da planta, da mesma planta que você extrai o THC, né? Que é o que dá o alucinógeno. Você extrai outros componentes. Isso. E o canabidiol é um deles. Entendeu? Então, por ser um derivado disso aí, não precisa ter medo. Né? Mas também não é a oitava maravilha, que é a quinta maravilha do mundo. Você pode usar para dor crônica. Você pode... Mas quando os remédios não funcionam... Para esses quadros de fibromialgia, por exemplo. Pode. Mas, normalmente, o canabidiol não vai ser a primeira opção médica. Sim. Eu não vou passar por canabidiol quando eu tenho remédios que estão testados há 20, 30 anos. E que você tem outras alternativas de óleos essenciais, né? De Deep então, Blue, essas coisas. Né? É uma ferramenta que você vai usar quando as que você tem mais domínio, sabe mais as consequências a longo prazo falharem. E aí não precisa ter preconceito. Agora, um outro problema é o custo. É caro ainda. É caro. Entendeu? Mas não precisa ter tabu no sentido porque é um derivado, né, da planta. Não, isso aí é bobagem. A questão é não achar que é a quinta maravilha do mundo e não achar que serve para tudo. E que vai resolver. Exatamente. Pode ser mais uma ferramenta associada às outras que a gente já conhece. Uma boa ferramenta entre tantas outras boas ferramentas. Exatamente. E em situações específicas, não é para tudo, né? Tô com dor de cabeça, canabidiol, não tem evidência. Doutora, dentro do tratamento tem um estilo de vida, que você já começou a falar sobre a questão de dormir, né? Pelo menos uma certa hora, que te dê mais prazer, te dê um descanso. A questão da alimentação e do exercício físico também entra nesse contexto? Alimentação e exercício físico está liberado no contexto de convulsão e epilepsia. Agora, por exemplo, eu estou aqui em investigação de epilepsia, vou nadar? Não, né, gente? Não vou nadar. E você não está controlado, e mesmo estando, para que eu vou nadar? Faz outro esporte, entendeu? Eu vou fazer, sei lá, nada que você vai ter risco. Pode futebol? Pode. Beach tennis? Pode fazer tudo. Eu não vou fazer, por exemplo, uma arte marcial que vai me dar contato, que vai me derrubar, vai me fazer rodar. Não, mas aí até nesse contexto não estaria proibido, não. Não, né? Tá liberado. Entendeu? Mas só em contexto que se você tiver crise, vai te oferecer um risco adicional. No caso da piscina, né? No caso da piscina. Escada, Mas fora isso, a esteira, por exemplo. Uma coisa que você pode cair ali e machucar. Pode matar uma crise? Pode. Você tem uma situação que chama SUDEP, que é morte associada à crise convulsiva. Raro, mas pode acontecer.
E pode ter outros problemas, né? Você tem a crise em situações que você faz. Tem paciente que faz crise e tem um traumatismo craniano grave e morre por causa do traumatismo craniano. Porque cai, Então, bate a cabeça. Você tem, então, assim, por causa da crise, da situação de crise, mas você pode ter também num contexto de epilepsia, que a gente chama SUDEP na medicina. É raro, mas pode acontecer. Doutora, urinar faz parte de uma crise, né? Pode acontecer. Se a pessoa teve uma crise à noite, dormindo, não está sozinha, de repente amanhece, opa, urinei, estava tão cansado que eu não vi. É preocupante? O que acontece? Aí, como tudo na medicina, é juntar pistas. É só isso? Ou tem mais alguma coisa? Por exemplo, tá com o corpo todo doído, porque se tiver debatido, tá com o corpo dolorido. Tem alguma mordedura? Tem algum histórico prévio? Teve algum movimento? Então, assim, é juntar as peças. Se tiver mais evidência, pode ser que ele tenha feito uma crise convulsiva. E não tendo, vai se submeter a uma ressonância e um eletroencefalograma também, para investigar. Tentar interromper uma crise é indicado? Você não consegue interromper nenhuma crise. A crise vai parar de duas maneiras. Ou você medicando, ou o seu próprio cérebro tentando barrar ela. Mas você não consegue parar a crise Então nenhuma. você só pode deixar a pessoa confortável. E né, como você falou, de virar de lado. Não tem nada para você fazer no sentido de parar ela. Se for durar 5 minutos, vai passar por si só e vai ficar sonolento, confuso. E se for prolongada, a gente vai tentar, com medicação hospitalar, tentar parar a crise. Mas a gente, quanto não profissional de saúde... Serrar os dentes tem alguma coisa a ver? Não, porque não. Só o fato de ficar serrando os dentes, não. Babar? O babar durante o episódio pode acontecer, porque você consegue engolir. Aí o excesso de saliva sai. Inclusive, né, esse estigma, né, da epilepsia, todo mundo fala, a pessoa está se debatendo, ele babando, não pode pegar, né? Tem que pegar, tem que cuidar. Desenrolar, tentar, né? Ótimo assunto. Vai engolir a língua. Não, gente, não engole a língua. Não tem que enfiar o dedo na boca do paciente. O paciente pode estar com tanta força durante a crise, pode machucar seriamente o seu dedo. Então, não tem essa conduta, enfiar a colher na língua, desembolar a língua, enfiar o dedo. Nada disso. Virou para a baba sair e vai passar no tempo que tiver que passar. Estou falando fora de um contexto de hospital. Quando eu perguntei sobre a questão de interromper, seria justamente sobre isso, a questão que o pessoal coloca, segurar, né, forte os braços. Não adianta, você não consegue parar a epilepsia. A epilepsia antigamente chamava grande mal. Olha o tanto que vem ao longo da história o estigma. É um estigma parecido com o da hanseníase, eu acho. Parecido com o da hanseníase. E aí vem bíblico até, né? Exatamente. Paula, você está vendo que a Paulinha aqui está fazendo uma consulta, né? Não, é porque assim, esses episódios de convulsão, o cérebro... Você é neurologista, né? Você é suspeita para falar. Mas o cérebro da gente é uma coisa muito louca. E ele manda falando muito leigamente, assim, né? Muito louco, né? Cuide bem do seu cérebro. E a gente não cuida, né? Eu acho que a gente faz parte de o mundo hoje, as pessoas vivem de forma a cacetar o cérebro. Eu acho que os maiores inimigos do cérebro atualmente são 3. Talvez 4. Sedentarismo. Cada dia que passa é mais estudo científico provando benefícios nas diversas áreas. Se você ama seu cérebro, se você quer envelhecer bem, faça dopamina nele. Sono restaurador. Não é uma receita de bolo, é 8 horas para todo mundo. Não é. Sono restaurador. Depressão, transtorno de humor. E aí tentar gerir melhor essa loucura que é a vida atualmente, né? É vó, é mãe, é tudo. Empresária, é jornalista, e aí você no telefone louco querendo resolver. Então, assim, tentar, eu vou fazer o melhor que eu consigo, numa expectativa. É gerenciar o grau de ansiedade que está todo mundo em nível hard.
Então seria sono, exercício físico, gerir humor e ansiedade e controle de fator de risco e reserva cognitiva. O que é isso? Hipertensão, diabetes, então, que são colesterol. Doenças são doenças da estação, vamos dizer assim. Né? É porque elas vão lesar vaso sanguíneo. E toda parte do seu corpo só é viva porque recebe sangue. Então, por isso que elas vão liderar qualquer tipo de processo patológico. Não é à toa que a principal causa de morte no Brasil é doença cardiovascular, infarto e AVC. E reserva cognitiva, que é aprender alguma coisa nova, fazer outras sinapses. Ah, tá. Então, menina, eu estou costurando. Mas é maravilhoso, sabia? Costurar, abordar. Quanto mais difícil, melhor. Porque não é questão, o importante não é ficar legal. A questão é você aprender. É você fazer sinapses neurológicas que não existiam antes. Se a roupa vai ficar boa ou não, e não é o mais importante neurologicamente falando. Ser feliz também protege muito o cérebro, viu? Que mas esse é o mais difícil, né? A felicidade não depende só da gente. Não, e outra coisa... mas também uma decisão. Conceitos de felicidade, né? A gente vive com gerações, principalmente as mais novas, isso é uma opinião, que não conseguem conviver com a frustração. E aí você tem um impedimento, um muro para a felicidade. Porque ser feliz não é a ausência de frustração, é você lidar... É você saber que você não tem realização plena o tempo todo, né? Aí no caso a gente teria seria uma conversa mais para psiquiatra infantil. Mas eu concordo plenamente, assim, porque apesar de eu ser um neuroadulto, eu atendo criança, né? A partir de certa faixa etária, eu não sou neuropediatra. E assim, eles não estão preparados para serem frustrados. Não estão preparados. É porque eu acho que é o seguinte, que eu tento falar é o seguinte, não tem jeito. Ser feliz é uma decisão. É fácil? Não. É para os fortes. Mas, e a vida é resolver problema. Você tem que estar disposto ao seguinte, qual o problema que eu vou resolver hoje? Resolver problema e pagar boleto. Exatamente. Porque assim, vai vir problema, gente. Você resolver um, vai vir dois. Isso. Então, assim, a vida adulta é igual a resolver problema. Esteja pronto para resolver problema. E não espere que ninguém resolva para você. Então, assim, eu acho que essa geração tem que ir um pouco mais para isso, entendeu? E acho que a nossa geração é aquela geração que a gente se frustra por não dar conta de tudo. Porque ensinaram pra gente que a gente precisa ser a Mulher Maravilha. Exatamente. E essa geração atual já não tem tanto essa cobrança. Não. É verdade. Né? A gente tem que, né, resolver o da gente, da irmã, o da vovó, da mamãe. A listinha lá, os grupos de WhatsApp. Tem esse detalhe. O pior é que você cria um grupo do WhatsApp com você mesmo, só para te lembrar das coisas que você eu tenho. Então, mas funciona perfeitamente. É ótimo, mas assim, mas tem que ter hora para desligar ele, né? Mas funciona. Tudo que eu quero salvar tá lá no meu grupo comigo mesmo. Lá. Chama eu comigo mesmo. Eu faço a minha agenda ali. As mensagens que eu tenho que enviar ali, já deixo tudo programado. Não, vem assim, segunda-feira. Você é super organizada, Sônia. Eu acho o máximo, assim, que ela manda tudo bonitinho. Quando ela me convida, já vem tudo super organizado. Mas assim, o bom de ser muito organizado, eu acho, agora não estou falando tecnicamente, né? Como Paula. Tem uma vantagem e uma desvantagem. O organizado, ele tende a ser menos ansioso, porque a vida já está planejada. Mas ao mesmo tempo, você sair um pouquinho daquilo ali, ele já... Ai, meu Deus. É a ansiedade da organização. Então, assim, mas eu acho que de maneira geral, ser organizado é uma coisa que te deixa menos ansioso. Pelo menos te deixa... você tem menos imprevistos, né? Menos imprevistos, porque o imprevisível, ele tá sempre ali, né? Sim, E o problema é o seguinte, você tentar ser organizado, porque se vem um de te desorganiza, aí pronto, aí...
Aí pronto. Mas aí o que acontece? Aí é outra questão que tem que ser trabalhada, que eu acho também da geração, é flexibilidade. Você não tem o controle de nada. Do outro, né? Não, nem de você mesmo. Olha o epilético. É verdade. Você não tem controle. Você não tem controle. E você vai fazer um planejamento. Mas assim, a chance de sair aquilo tudo certinho é muito pequena. Difícil, né? E também você tem que entender que você não tem esse controle, que muitos não vai sair igual e vida que segue. Próximo dia, vamos embora. Verdade. É verdade. Paulinha, quero te agradecer demais a sua Nossa, participação. dessa vez eu que agradeço. É sempre uma alegria. Mas olha, são assuntos assim fantásticos, né? Que a gente acaba. É difícil uma pessoa que nunca ouviu falar de epilepsia ou nunca tenha presenciado uma crise com você, mesmo que esteja na rua. E é um. Nossa, a gente ficaria horas aqui falando sobre isso. A gente foi para sono, voltou. Doutora Paula, muito obrigada por obrigada. compartilhar seu conhecimento aqui hoje com a Estou à gente. disposição. Entendeu? Eu sei que é um assunto assim, ainda é um assunto muito triste, né? Mas acho que quanto mais informação da sociedade, Aí sim. eu acho que fica menos pesado. Com certeza. Muito obrigada, De tá? nada. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.